A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve decidir hoje se mantém a prisão do deputado Chiquinho Brazão. A comissão adiou a votação da prisão por causa de um pedido de Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. O presidente da Casa, Arthur Lira, e os líderes pediram esse adiamento para que os parlamentares pudessem entender melhor o processo. Lembrando que Brazão está preso porque é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro, de onde fala Rodrigo Viga, que trará mais detalhes a respeito desta questão envolvendo a prisão de Chiquinho Brazão. Bem-vindo, Rodrigo Viga. Esse cara sou eu. Bom dia, tudo bem, Coba? Tudo bem. Mas não sou o Roberto Carlos, não. Sou Roberto Carlos, não. Não tenho essa aspiração, nem essa ousadia. Ô, Viga, outro dia você estava querendo dançar aqui ao vivo no Morning Show. Não sei se hoje você quer cantar para se comparar com o Roberto Carlos, hein? Quem canta os males espanta, rapaz. Já passou por uma experiência agora há pouco aqui no centro da cidade. Depois eu te conto nos bastidores, na coxia, viu, rapaz? Mas foi um pega pra capar daqueles. Mas saímos ilesos e incólumes, graças a Deus. Eu e o cinegrafista Rodrigo Tessari, campeão carioca e campeão de São Paulo. Agora vamos voltar àquilo que realmente é o assunto, talvez o assunto do dia, que gera uma expectativa enorme em todo o país, que é essa questão envolvendo o deputado federal Chiquinho Brazão. A pergunta que está no ar é a seguinte: vai manter o Chiquinho preso ou a Câmara dos Deputados vai ser corporativista e relaxar a prisão do parlamentar? Você, que entende muito bem as coisas do mundo jurídico, né? Meu caro Kobayashi, ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan, os parlamentares que já se manifestaram publicamente, que vão votar contra a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, estão se baseando na seguinte tese jurídica. Eles olham para a Constituição, abrem lá a Carta Magna Brasileira e dizem que está expressamente escrito na Constituição brasileira que um parlamentar só pode ser preso se estiver cometendo um crime em flagrante e que seja um crime inafiançável. O entendimento desses parlamentares que andaram aí se movimentando, se articulando, muitas reuniões ao longo dessa semana, tendo como pauta principal Chiquinho Brazão, é que nada disso está configurado na prisão do Chiquinho Brazão. É o que se fala, né? Estão deixando um pouco de lado o conteúdo, que é um bárbaro crime envolvendo a vereadora Marielle Franco, estão olhando para a chamada letra fria da lei. Alguns partidos, como Progressistas e também União Brasil, já deixaram suas bancadas à vontade para votar a favor do relaxamento da prisão, ou seja, contra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Há outras bancadas, a União Brasil tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, atrás apenas de PT e PL. Por falar no PL, o PL também está meio dividido, está meio rachado, mas existem várias estratégias sobre a mesa, inclusive a abstenção. Por que eu vou tocar nesse tema da abstenção? Vamos começar pelo início, viu, Kobayashi? O assunto está sendo tratado inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça, para decidir se ele vai permanecer ou não preso. Basta ali maioria simples para o caso subir para o plenário da Câmara dos Deputados. Já na Câmara dos Deputados, no plenário, aí é preciso maioria absoluta para decidir a permanência ou não de Chiquinho Brazão atrás das grades, ou seja, 257 votos. A abstenção pode ser uma estratégia para trazer para baixo esse quórum necessário para a manutenção, por exemplo, da prisão de Chiquinho Brazão. Agora tem um detalhe, hein, meu caro Kobayashi, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, só para passar a régua e fechar, a votação no plenário da Câmara é no gogó, é no microfone, é com a cara estampada para a TV Câmara e para todas as televisões e emissoras do Brasil. E aí a gente vai ver quem é quem nessa questão envolvendo o Chiquinho Brazão. Um crime bárbaro que aconteceu em 2018, em tese elucidado pela Polícia Federal no dia 24 de março, mas alguns parlamentares estão se apoiando na chamada letra fria da lei, com medo de abertura de um precedente no futuro para eles próprios ou contra os próprios parlamentares, viu, meu caro Kobayashi? Tá aí, detalhes do Rodrigo Viga a respeito deste caso envolvendo o Chiquinho Brazão, deputado que é acusado de ser mandante do crime que tirou a vida de Marielle Franco. Obrigado, Rodrigo Viga. Sempre um prazer ter você aqui no Morning Show. Você é o cara, Rodrigo. Meus amigos, vamos falar sobre esse assunto? Pode ser que Chiquinho Brazão, o deputado pelo estado do Rio de Janeiro, esteja solto por força de votação no Congresso Nacional. Como é que você vê, Mano Ferreira? Olha, esse é um dilema, né? Porque, pelo que a gente apura, não é que o Chiquinho Brazão tenha
um grande apoio político dentro da Câmara. Ele acaba sendo um deputado de menor expressão, né? Não relata projetos importantes, não consegue se projetar como um deputado tão influente assim. Mas o que fica em jogo para muitos deputados é o espírito de corpo, é o medo de que o precedente aberto agora acabe custando uma prisão posterior de um deles. Ou seja, se você dá o poder ao STF de prender o Brazão agora, como que você garante que não será o próximo? É engraçado que, um tempo atrás, seria fácil ouvir no aspecto político brasileiro uma resposta: ué, é só não cometer um crime bárbaro como esse. E aí você não vai ser o próximo, né? Mas parece que o espírito de corpo, às vezes, transforma a retórica na hora... Só para deixar claro, espírito de corpo, com C de cachorro, não é Exatamente. Isso, Mano Ferreira? O espírito de corpo, da corporação da Câmara dos Deputados. Muito bem, muito bem. E aí, Pacheco? Olha, Nelsinho, aí você tem a letra fria da lei, mas você tem também o calor que uma decisão dessa causaria, né? Você sabe que encontro de frente fria com frente quente dá alguma coisa errada. Dá tempestade com raio e trovão. Isso. Como foi bem ressaltado aqui, a votação vai ser aberta. A gente vai ver quem são os deputados que vão ter a cara de chegar lá e falar para o Brasil inteiro que eles, depois de 6 anos de um crime que demorou para ser elucidado, vão ter a coragem de soltar aquele que é apontado como um dos principais mandantes dessa barbaridade que foi o assassinato da Marielle e do seu motorista. Então, assim, como bem disse o Mano, é esse corporativismo para quê? Para delinquir? Para praticar homicídio? Fica um pouco esquisito, né? Então, sendo a votação aberta, me parece que há uma divisão muito grande na Câmara dos Deputados, mas a minha expectativa é de que a prisão do Brazão seja mantida, porque demorou, e agora que o processo corra rapidamente, com o devido processo legal, com direito à ampla defesa para o Brazão, que ele tenha o mandato dele de deputado federal cassado, porque a Câmara dos Deputados representa o povo e o nosso povo não é formado por bandidos, muito menos por homicidas, que ele saia da Câmara dos Deputados e que, após o julgamento constatada a sua culpabilidade, ele cumpra a pena dele. E aí, Telhada, como é que você vê essa situação? Eu faço a seguinte análise. Acima da questão do corporativismo, né, que vocês dois tocaram nesse ponto, eu acho que está a questão também, até por ser uma votação aberta lá futura, necessitar de 257 votos, eu acho que tem a questão da coerência de cada parlamentar. O que cada um defende diante do seu eleitorado. Porque vai ficar bem definida a questão daquele que votar por manter a prisão, uma prisão preventiva, que não é em flagrante delito, de crime inafiançável, vai acompanhar o entendimento do STF. Então vai estar concordando com, entre aspas, o ferimento da Constituição. Em compensação, aqueles parlamentares que fazem críticas ao STF pelo descumprimento da Constituição não podem votar dessa maneira. Vão ter que votar pela letra fria, pelo que está previsto, e cada um vai responder pelo seu voto diante do seu eleitorado. Então, eu acho que é aí que mora a grande decisão que vai ter que ser feita por cada parlamentar lá na Câmara dos Deputados. Mas, claro, eu entendo, acima disso tem o gesto, o sinal para a população. Qual o recado que vai ficar diante de uma soltura, de uma acusação tão grave, internacional, um caso internacional, que é analisado por todas as agências, né? E para o povo brasileiro, qual o recado que vai ficar? Isso que eu me preocupo. E eu acho que tem um aspecto da própria democracia, porque a gente está falando de um crime político, né? De alguém que foi resolver uma disputa de ideias na base da bala, matando uma parlamentar eleita pelo povo do Rio de Janeiro. Então, assim, a Câmara dos Deputados do Brasil vai dizer que tudo bem matar alguém, um outro político que discorda? Qual é o recado que a Câmara passa para a população em termos de proteção da própria prerrogativa e da lógica da política como espaço de solução pacífica dos conflitos da sociedade, né? Porque se você passar pano de alguma forma para alguém que resolveu
sair da esfera política e ir para a barbárie, matando uma colega parlamentar, o que será da democracia? Valeria dizer, né, mano, que a Marielle e o motorista dela, a Marielle, que estava, né, que ocupava um cargo político, que ela não teve a prerrogativa de ficar viva. E esse sujeito vai ter agora a prerrogativa de ficar solto? E é fato também... Contrassenso. É fato que, poxa, existe um potencial de influenciar na investigação. Existe. Não tem como falar que não. São 6 anos, uma investigação que tinha diversas autoridades envolvidas, conselheiro, deputado, chefe da delegado. Polícia Civil. Então, chefe da Polícia Civil. Esse fato tem que ser levado em consideração. Uma pessoa dessa solta, na minha opinião, tem sim risco de influenciar negativamente na obstrução da justiça. Sem dúvida alguma. Sabe uma outra coisa interessante desse caso? Ele reclamou no STF por ter sido submetido ao uso de algemas. Ele falou que foi colocado numa situação de humilhação, ele e o irmão dele, porque saíram imagens na imprensa dele descendo do avião algemado, e isso era uma situação de humilhação. E mais, ele se compara com o delegado que não teve uso de algemas, ou seja, 3 pessoas presas, Chiquinho e Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa. Só o delegado não usou algemas, os irmãos Brazão utilizaram algemas, e ele está falando que foi submetido a uma situação de humilhação, Pacheco. Eu acho que nesse ponto o Brazão, ele tem razão. Porque o uso de algema, ele deve ser usado em casos excepcionais para conter aquela pessoa que está sendo presa e não está aceitando a prisão. Está procurando se evadir, bota em risco... Violento. É violento, bota em risco policial ou bota em risco a si mesmo. Né? O que parece que não foi o caso. Então, isso aí é meio um esculacho, né? Por parte da polícia algemar o suspeito, seja ele deputado, seja ele conselheiro do Tribunal de Contas, seja qualquer cidadão comum. Não está colocando em risco, não está obstando a ação da polícia, não está colocando em risco a integridade física dos policiais, nem a sua integridade própria. A algema não deve ser utilizada. E chama atenção realmente esse corporativismo aí dos policiais que efetuaram as prisões, que prenderam, que algemaram os irmãos Brazão, mas deixaram de algemar o policial que é ex-chefe da polícia do Rio de Janeiro. Ô, Telhada, você já prendeu muita gente. Como é que esse negócio de uso de algema? Concordo totalmente com o Pacheco, porque quantas vezes aí vem meu lado policial, 19 anos na ativa da Polícia Militar. Como capitão da PM, eu digo. Na rota até, hein, gente? Na rota, no COI, no choque, na força tática. Graças a Deus, sempre no chão de fábrica, na trincheira. Operacional. Pô, quantas vezes a gente é questionado, a gente policial militar, porque está fazendo uso de algemas para um criminoso violento, que praticou um roubo, estava no tráfico de drogas, foi abordado com arma de fogo, e mesmo assim nós sofremos o questionamento. Algumas vezes no ato da apresentação da ocorrência no DP, outras vezes em âmbito judicial. E mesmo assim, com todos os critérios ali muito bem avaliados, de risco de fuga, de segurança para o próprio detido, para a equipe policial. Então, quando você prende um deputado que foi dentro da casa ou foi no Congresso, um conselheiro, um empresário, não tem risco à equipe. O cara está se entregando, deu ali acesso à residência, está indo para a delegacia, está colaborando. Então, sim, nós temos, inclusive, legislação, tem uma súmula que define essa questão do uso da algema. Então, ao meu ver, totalmente desnecessário. Não é de hoje que nós vemos isso no Brasil. É uma maneira, sim, ao meu ver, de trazer uma situação vexatória a quem está sendo detido. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Nós sabemos disso. A fotografia lá do cara algemado é horrível. Vai levar para o resto da vida, mesmo se ele for absolvido. Esse ou outro caso, mesmo que seja absolvido, vai levar para o resto da vida lá, escrachado, está preso, está algemado. Então, eu acho totalmente isso uma realização ao arrepio da lei. Ô, Mano Ferreira, agora você imagina só Chiquinho Brazão pedindo uma indenização para o Estado por ter sido humilhado pela polícia. E aí, já pensou? Aí é esculacho também, né? Não dá, né? Não dá. Também não dá, né? Não vamos chegar a tanto. Mas uma coisa que eu acho engraçada nessa história é que, assim, eu concordo com a fala dos colegas, mas a gente está falando, no fim das contas, da observação de um aspecto de direitos humanos, de dignidade do preso.
Só que tem muita gente que acha que direitos humanos só deve ser para quem é humano direito, né? Como dizem. E aí, às vezes, o discurso fica contraditório, né? Porque se é para tratar o deputado com toda dignidade, nós temos que tratar todo cidadão com toda dignidade. Claro. Então, Sim, claro, esse é mas o ponto essencial. todo cidadão, essa regra tem que valer e vale para todo cidadão. O capitão estava falando aqui, em muitos casos, participou ao longo de sua carreira brilhante do capitão, em muitos casos, em que não há necessidade do uso de algema e não se utiliza algema. Mas sabe o que ele fala? Isso é esculacho. É você... E fica mais claro, Nelsinho, pelo fato de que 2 foram algemados e aquele que é policial não foi algemado. Fez uma seleção, né? Essa Escolheu. coisa seletiva. Então, assim, você falou em direitos humanos, se o Brazão, o irmão dele, o chefe da Polícia Civil, se eles cometeram um crime bárbaro de homicídio, não há maior violação de direitos humanos do que você tirar a vida de no caso aí de 2 pessoas. Mas o Estado não pode se comparar ao bandido e também fazer a bandidagem de prender, humilhar e esculachar a pessoa. É isso. E a pena prevista é de prisão, não é de humilhação, né? Fala. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto muito de falar do que eu fiz, do que eu vivi, não dos outros, né? Eu já conduzi preso, não só deixado de ser algemado, como no compartimento do banco da viatura. Eu já fiz esse tipo de condução. Por exemplo, um indivíduo que é captura de procurado, recebe uma denúncia, vai na residência, constata que o indivíduo está lá, ele está procurado pela justiça por um crime que faça 1, 2, 3 anos, mandado em aberto. Porém, você constata que está lá no âmbito familiar. Está com a esposa, está com os filhos, ele não está no cometimento de crime. Eu já fiz condução desse tipo de indivíduo para o distrito policial com a própria esposa sentado no banco da viatura. Claro, um policial acompanhando, ligado, esperto. Mas nem no guarda-preso, no camburão, vamos colocar assim, o indivíduo foi conduzido. Então, tem que ser feita a análise da periculosidade, do momento, o que está acontecendo. A justiça tem que ser garantida. Ele tem que ser levado à apreciação. O policial sabe se o cara tá com má intenção também de ser violento, de fugir. Um pouco do estado também, emocional do cara, né? Se o cara tá descontrolado ou se o cara tá... Até porque, né? Vamos combinar aqui, que tava ali 3 pessoas presas, um comboio gigantesco da Polícia Federal. Os caras armados até o dente, a polícia, né? Toda a televisão filmando. O cara não vai dar uma de louco de querer ser agressivo com um policial, né? Não, mas você sabe, né? Se o louco tem de todo jeito. Eu me lembrei aqui do ex-deputado Roberto Jefferson. Também passou por essa situação. Esse é um maluco, ele recebeu a polícia a bala. Esse sim. É um caso... Eu acho que ele se livrou de morrer nesse dia, sabia? É verdade. Porque se pega um policial mais atento ali, que vê que ele tá armado, a polícia se adianta, a polícia agiu com muita serenidade no caso desse maluco, desse mentecapto que é o Roberto Jefferson. Calma, Pacheco. Calma. Tem um lado também que eu acho que tem que ser avaliado, que é o lado da polícia. Quem estava na ocorrência. Eu não sei o que foi pro BO, o que foi pro papel. Por exemplo, o indivíduo, ao adentrar da polícia, quando teve contato, tentou se evadir, tentou sair pela casa, pular uma janela, eu não sei o que aconteceu lá dentro. Tem uma frase na polícia que é o seguinte: nós não comentamos a ocorrência dos outros. Aqui nós estamos para comentar, nós vamos falar. Porém, tem que ver sim, ter acesso aos autos, o que é que o policial colocou lá. Por que usou a algema? De repente teve uma tentativa de se desfazer de provas, de sair do ambiente. Mas, capitão, eles saíram algemados da aeronave que os conduziu a Brasília. Eles foram levados do Rio de Janeiro para Brasília. Eles saíram algemados na hora que o avião pousou em Brasília. Já estava sendo conduzido. O cara já tinha... Ele foi preso no Rio de Janeiro. Ele foi submetido à audiência de custódia no Rio de Janeiro por um assessor do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez exame de corpo de delito no Rio de Janeiro, entrou na aeronave, foi para Brasília para descer, fazer mais um exame de corpo de delito para entrar no presídio. E aí ele foi algemado. Foi o momento em que ele estava... Em que essa imagem que ele está reclamando... que não era o calor dos fatos, né? Não, foi bem depois. Foi bem depois. Foi de manhã, horas e horas no final depois. da tarde. Ou seja, teria que justificar algum tipo de descontrole emocional no avião. No avião. Depois cara que sequestrar o avião. Olha só, que conjectura também. Vamos lá, já vira cena de filme o negócio.